Então, meus irmãos, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Deu para entender o que o Kissemaker mostrou, né? Que essa restrição não é total, mas de ele não mais conseguir enganar as nações. E aqui é interessante que o Kissemaker citou aqui uma parábola que Jesus falou a respeito da necessidade de amarrar o valente antes de saquear a sua casa. Não sei se vocês lembram dessa parábola, que está em Mateus 12 e Marcos 3. Também é bom dar uma olhadinha lá num outro momento, certo? Vocês podem olhar depois essa parábola do valente sendo amarrado para que a sua casa fosse saqueada. Sobre a prisão de Satanás, Joel Bick comenta: desde a morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi preso. A sentença de Deus sobre ele, em Gênesis 3,15, foi executada. Apocalipse 20 diz que Satanás, o grande obstáculo da evangelização das nações, não pode mais nos enganar. Ele não pode evitar o espalhar do evangelho entre as nações, porque foi acorrentado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que Satanás tenha parado de atuar no mundo de hoje. Deus continua permitindo que ele atue no mundo por enquanto. Os demônios ainda fazem conforme manda Satanás, como fazem as pessoas não salvas, que se encontram a serviço de Satanás. E mesmo de tempos em tempos, o povo de Deus, quando se encontram na peneira de Satanás, sob o decreto permissivo de Deus, Satanás governa os incrédulos pelo sistema do mundo mal, certo? Então isso é só para ficar bem claro aqui em que sentido os amilenistas entendem que é essa prisão de Satanás por esse período aí de 1000 anos. E que esse período de 1000 anos não é literal, mais uma vez, só para deixar bem claro. O texto de Apocalipse 27 fala que Satanás será solto por um breve tempo, né, como a Ingrid leu. Então, ele fica preso, por assim dizer, nesse período milenar, mas um breve período depois disso ele será solto. Os amilenistas entendem que esse breve período corresponde ao período imediatamente anterior à volta de Cristo, quando haverá grande tribulação e extensa apostasia, né? Então, esse período que Satanás será solto, como diz lá, seria o período da grande tribulação, encaixaria bem, né, na cronologia, entender que esse período que Satanás será solto seria esse período da grande tribulação, onde haverá grande apostasia, etc. Como Jesus diz lá no seu sermão escatológico, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O teólogo R.C. Sproul resume que, à medida em que nos aproximamos do fim, o mal crescerá rapidamente, resultando na grande tribulação e um anticristo pessoal. Cristo retornará para findar a história, ressuscitará e julgará todos os homens e estabelecerá a ordem eterna, né? Então, para os amilenistas, a segunda vinda de Cristo já vem para a consumação, né? Ele não vem para agora estabelecer um período de 1000 anos aqui reinando na Terra para depois derrotar. Não. Cristo já vem, ressurreição dos mortos, juízo final, novo céu e nova terra. É consumação, certo? Para o amilenista. Mais uma vez, Joel Bick diz: pouco antes de Cristo voltar nas nuvens, Satanás será solto por um tempo, lançará poderoso ataque contra a igreja. O crente pode bem temer que seja vencido pelo arqui-inimigo, mas então Cristo virá vitorioso para ferir mortalmente a cabeça de Satanás no juízo final.
Cristo pegará a antiga serpente, Satanás, e o lançará nas profundezas do inferno, que ele mesmo descreve como o lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Um outro fator, meus irmãos, relacionado à posição amilenista, né, que esse milênio, esse período, né, que vai dentre a primeira vinda de Cristo até próximo à segunda vinda de Cristo, que é esse período em que o evangelho está sendo proclamado, também é o período em que as almas das pessoas que morreram com Cristo já estão com ele no céu, né? Porém, na segunda vinda de Cristo haverá ressurreição dos mortos e a glorificação do corpo, dos corpos, né? Juízo final, e o Senhor fará novos céus e nova terra, ou seja, a consumação, né? Então, aqueles que morreram com Cristo já estão desfrutando, né, da companhia, da presença do Senhor no paraíso, aguardando a consumação final e a glorificação do corpo. Os amilenistas compreendem a segunda vinda de Cristo como um evento único, não como duas vindas, mas uma só vinda de Cristo. Por fim, a teologia sistemática escrita por Frank Ferreira e Alan Myatt, encontramos a seguinte afirmação sobre essa posição. O amilenismo parece já estar presente em Eusébio de Cesareia, tendo sido ensinado por Hipólito de Roma, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, Richard Baxter, sendo caracterizado pela identificação da igreja no Novo Testamento como o verdadeiro Israel espiritual. A igreja, então, é herdeira das promessas feitas à nação de Israel. Por necessidade e cumprimento dessas profecias, acontecerá no sentido espiritual e não literal. Isso inclui a menção do milênio em Apocalipse 20. A primeira ressurreição não pode ser uma ressurreição física, porque só haverá uma ressurreição física quando Cristo voltar. A primeira ressurreição, então, pode representar ou o renascimento espiritual de cada pessoa salva, ou os mártires que já reinam com Cristo, sendo o milênio o reino espiritual de Cristo no coração dos crentes na terra e o reino de Cristo com os santos no céu. Acerca dos eventos da tribulação e segunda vinda de Cristo, o amilenismo tem muito em comum com o pré-milenismo histórico. A diferença é que depois de Cristo voltar, acontecerá o julgamento final e será iniciado o estado eterno. Então, em relação aos eventos, né, sobre a tribulação e a segunda vinda de Cristo, o amilenismo é muito parecido com o pré-milenismo histórico, porque os dois são pós-tribulacionistas, ou seja, os dois entendem que a igreja passa pela grande tribulação. A diferença é que, para o amilenismo, Cristo já vem para a consumação de todas as coisas, né? Então ele vem, Cristo vai voltar, vai ter juízo final e vai ser iniciado o estado eterno, vai fazer novos céus e nova terra. E para o pré-milenismo histórico, a igreja passa para a tribulação, mas ainda tem esse período milenar, etc. Certo? Dentre os defensores da história mais recente, encontramos nomes como Louis Berkhoff, A.W. Pink, Gerhardus Voss, William Hendrickson, Anthony Hockman, J.K. Beale, Abraham Kuyper, Martin Lloyd Jones, Simon Kistemaker, o J.I. Packer, né? O Sinclair Ferguson, o Richard Barcelos, o Samuel Waldron, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Leandro Lima, entre outros, né? São nomes atuais aí que defendem o amilenismo. Como eu falei, eu sou mais inclinado a esta posição. Como a gente falou no início, a questão escatológica é difícil, temos que ter humildade, mas eu digo que eu sou mais inclinado à posição amilenista, que me parece concordar melhor com os textos nas Escrituras, né? Atualmente essa é a minha posição, né, que eu sou mais inclinado. E a terceira e última posição, meus irmãos, é a posição pós-milenista, né? A visão pós-milenista possui uma compreensão
mais otimista em relação à atuação visível da igreja no mundo. Então, isso aqui é uma marca dos pós-milenistas, eles são bem otimistas em relação à igreja visível no mundo. Essa afirma que essa visão é otimista quanto ao fato de que, com o passar do tempo, a igreja exercerá uma influência positiva e redentora na cultura e no mundo, né? Então, eles creem, por exemplo, que a igreja vai conseguir influenciar a cultura, influenciar a política, influenciar, né, visivelmente aí o mundo. Eles são bem otimistas, o pós-milenismo, né? Sobre o pós-milenismo, John Piper explica que a visão de que o milênio virá através do sucesso do evangelho, convertendo gradualmente o mundo, resultando de uma era dourada na igreja. Então, os pós-milenistas, eles têm essa visão, né, de que a igreja vai conseguir avançar, vai conseguir, muita gente vai se converter e vai ter uma era dourada, um monte de gente de crente, né, um monte de gente convertida, né, a igreja vai passar por essa era dourada que seria o milênio, né, de pessoas gradualmente se convertendo na igreja. A interpretação pós-milenista possui um tom mais preterista, ou seja, o que é isso? Alguns textos, por exemplo, que falam a respeito de grande tribulação, que falam a respeito, né, de apostasia, né, e tal, eles entendem que tudo isso já, boa parte ou quase tudo isso já aconteceu, ou tudo isso já aconteceu em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Então eles entendem assim que esses textos que falavam de grande tribulação já se cumpriram, ou seja, são preteristas. Esses textos já aconteceram no passado. Então, de alguns textos católicos, ou seja, entendem que tiveram seu cumprimento no passado. Por isso que isso faz com que eles tenham uma visão mais otimista. Já aconteceu essa história de apostasia, tribulação, né, destruição. Então, o que nos resta agora é avançar. Um dos expoentes do pós-milenismo definiu esta visão da seguinte maneira: temos definido pós-milenismo como aquela posição acerca das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus está agora sendo estendido no mundo através da pregação do evangelho, da obra salvadora do Espírito Santo nos corações dos indivíduos, e que o mundo, por fim, deve ser cristianizado, e que a volta de Cristo deve acontecer no final de um longo período de justiça, paz, geralmente denominado milênio. Então, eles têm essa visão, né, mais otimista, né, porque o reino de Cristo vai conseguir, nesse sentido, para eles, visivelmente influenciar a cultura, vai ter justiça e paz, etc. Dever-se acrescentar que, de acordo com os princípios do pós-milenismo, a segunda vinda de Cristo será imediatamente seguida pela ressurreição geral e juízo geral, introdução do céu e inferno na sua plenitude. Agora, eles não vão crer, né? Eles vão crer que isso acontece dessa maneira, né? Que a segunda vinda de Cristo acontece após esse período de grande paz e prosperidade, né, que vai acontecer aqui na Terra, certo? E aí Cristo já volta para a consumação. Eles também defendem a ideia do reino messiânico que foi inaugurado na Terra durante o ministério de Cristo, que esse reino exercerá influência transformadora na Terra através da pregação do Evangelho. Estabelecerá plenamente seu reino. A partir de então, inicia-se a era de ouro milenar. Segundo essa visão, na vinda de Cristo haverá ressurreição geral, julgamento geral será seguido pela criação de novos céus, nova terra e estado eterno. Apesar de existirem diferenças entre os defensores dessa posição, via de regra eles são otimistas, certo? Esse aqui é um ponto que marca muitos pós-milenistas. A escatologia pós-milenista, como o nome refere, afirma que o milênio ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Esta posição foi defendida por puritanos como
Thomas Manton, que escreveu a apresentação da Confissão de Fé de Westminster, David Dixon, Samuel Rutherford, George Gillespie, James Henry e o Porumbatista Hansard Knowles, no século XVII. Essa era a posição de Jonathan Edwards e William Carey. Então, é possível que encontramos alguns traços da origem do pós-milenismo nos escritos de Joaquim Fiore, mas foi esse Daniel aqui que popularizou essa visão. Meus irmãos, o pós-milenismo ele foi uma visão muito defendida nos períodos de grande avivamento, né? Imagina, grandes avivamentos, por exemplo, na época de Jonathan Edwards, um monte de gente se convertendo. O que eles pensavam? Pronto, é agora que vem o reino de Cristo, vai avançar, nós vamos cristianizar o mundo. Só que, por exemplo, depois de 2 guerras mundiais, diminuiu muito a quantidade de adeptos dessa vertente, né? Não me parece assim um período de grande avivamento, né? O período um pouco antes da segunda vinda de Cristo, né? Os textos que falam a respeito da segunda vinda de Cristo me parece pelo contrário, parece um período de tribulação, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então parece um período de apostasia, de tribulação, mas porque eles têm um tom muito preterista, eles acabam entendendo, né, como uma visão mais otimista das coisas, os pós-milenistas. Mas eu acho um pouco difícil essa posição também. Então aqui um resumo, né? Com relação ao milênio, nós temos aqui os pré-milenistas, dentre eles tem os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas. O que é que o pré-milenismo defende? Eles entendem que após a segunda vinda de Cristo, haverá um período literal de 1000 anos em que Cristo reinará pessoalmente na Terra. Esses são os pré-milenistas. Os amilenistas, meus irmãos, entendem que os 1000 anos de Apocalipse 20 devem ser entendidos de maneira simbólica, representando o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, certo? Crê que a segunda vinda de Cristo será seguida pelo juízo final, novos céus, nova terra. Esse é o amilenismo. Pós-milenismo entende que Cristo virá após o milênio, ou seja, creem que por meio do avanço do evangelho entre as nações, a igreja será levada gradualmente a uma era de ouro antes da segunda vinda de Cristo. Só para a gente resumir e deixar bem claro aqui. Em relação à grande tribulação e a segunda vinda de Cristo, nós vimos aqui que existem os pré-milenistas dispensacionalistas. Eles entendem que antes da tribulação a igreja vai ser arrebatada, levada para o céu, né? E existem os pós-tribulacionistas, né? Que entendem que aqui entre os pós-tribulacionistas a maioria, né? Que são tanto os pré-milenistas históricos, os amilenistas e os pós-milenistas. Eles entendem que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento ocorrem um evento único. Consequentemente, a igreja passará pela tribulação. Ou seja, não são 2 vindas de Cristo, mas uma só. E a igreja passa, assim, pela tribulação. Certo? Então, essas são as vertentes aqui. Para concluirmos, é importante estudarmos com calma todas essas posições para conhecermos as linhas de pensamento e, com o estudo bíblico, meditação, oração, chegarmos à conclusão de qual está mais de acordo com o ensino das Escrituras. Devemos ter respeito pelas posições contrárias, pois irmãos piedosos, teólogos ortodoxos defendem posições distintas. Podemos discordar uns dos outros em temas secundários, porém com humildade. Isso aqui é importante quando a gente lida com escatologia. Humildade. Porque a escatologia não é tão simples. Como Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos disse, todas as linhas concordam nos pontos centrais. Quais são os pontos, então, fundamentais, centrais, que todos vão concordar, que são inegociáveis? Primeiro, Cristo vai voltar.
certo? Todo mundo vai concordar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Todo mundo vai concordar que Jesus Cristo vai julgar vivos e mortos. Vai ter juízo final. Todo mundo vai concordar que vai ter ressurreição dos mortos, né? Que é a glorificação dos corpos. Todos vão concordar que Satanás será julgado, condenado, será lançado no lago de fogo, certo? Que é a segunda morte. E todos vão concordar que haverá um tempo de paz e prosperidade. A diferença é que uns vão dizer que é o milênio e outros vão dizer que já é o novo céu e nova terra. Mas são 5 pontos em que todos vão aí concordar, certo? É fundamental sabermos que os eventos acima vão acontecer, né? Embora tenhamos diferença em compreender como e quando ou a relação entre eles, concordamos no essencial, esse que é o ponto. Como R.C. Sproul Jr. acertou ao escrever. Preste atenção. Mas você notou o que cada uma dessas visões tem em comum? Qualquer posição que alguém possa tomar, no final, todos concordamos em uma coisa: Jesus vence. Quando a história chegar ao fim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Quando a história chegar ao fim, todos os inimigos terão sido colocados por estrado dos seus pés. Quando a história chegar ao fim, não haverá mais lágrimas, nem doença, nem morte. Quando a história acabar, aquilo que agora somos chamados a buscar, o reino de Deus será consumado. Aquilo que buscamos será encontrado em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Sendo assim, estejamos preparados para o que vier com os olhos em Cristo na eternidade. Como certa vez alguém disse, viva como Jesus, como se Jesus estivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Confissão de Fé Batista de 1689, que vocês têm que ler aí na classe, conclui solenemente: Cristo deseja que estejamos bem persuadidos de que haverá um dia de juízo, para que os homens se afastem do pecado, para a maior consolação dos piedosos em sua adversidade. Assim, ele manterá esse dia desconhecido para os homens, para que possam estar livres de toda a segurança carnal. Estar sempre vigilantes, porque não sabemos que hora o Senhor virá. Que possamos estar sempre preparados para dizer: vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. Meus irmãos, a nossa aula vai ficar por aqui. Ainda tem um trechinho deste capítulo para ser trabalhado aqui, né? Aqui sobre ortodoxia, piedade, que eu vou deixar para o Mike terminar com vocês no próximo domingo, para que a gente trabalhe com calma, certo? Não corrermos aqui com o nosso conteúdo. Tudo bem? Vocês concordam que seja assim? Sim, pastor. Então, a gente terminou hoje, lidamos apenas com a escatologia. Então,